Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer outro caso de serial killer que eu falei que eu ia trazer aqui no canal pra vocês. Hoje é o caso do Edmund Kemper, ou Ed. Eu vou dizer Ed, que é mais fácil pra mim pronunciar e pra vocês entenderem, porque se eu ficar falando Edmund Kemper, isso é muito longo eu falar isso. Enfim. Então, Ed nasceu em 18 de dezembro de 1948, na Califórnia. Ele era um garoto prodígio, ele sofria bullying na escola por ele ser muito alto. Já na adolescência, ele chegou a 2,6 m de altura, então ele era muito alto mesmo. Ele também tinha algumas brincadeiras estranhas de fazer com... Gente, peraí, um minuto. Tá chovendo aqui, tá ventando muito, então provavelmente vocês vão escutar o barulho da minha janela batendo e do vento e da chuva, mas enfim, eu não tenho muito o que fazer. Retomando. Então, ele tinha algumas brincadeiras estranhas que ele costumava fazer que não eram muito adequadas para a idade que ele tinha. Como ele simulava que estava morrendo numa câmara de gás, ele matava os gatos da mãe dele para descobrir o que tinha dentro do corpo, então do animal. Então ele dessecava o corpo. Mas esse comportamento que ele tinha, a mãe dele não ia muito atrás, tipo, para levar em psicólogo, psiquiatra, essas coisas assim. O comportamento dele só foi questionado com 9 anos, quando os pais se separaram. Então ele discutia muito com a mãe e ele também não tinha uma relação muito boa com as irmãs que ele tinha. Aos 10 anos, ele contou para uma irmã dele que ele estava apaixonado por uma professora, mas ele teria que matá-la para conseguir um beijo. Então, como eu disse para vocês que a mãe dele não procurou ajuda, a mãe dele decidiu trancar ele no porão. Em alguns sites que eu li, diz que ele foi parar no porão, que a mãe dele levou ele pro porão, outros dizem que foi pro sótão. Mas tem uma série na Netflix que fala bem sobre isso, que eu vou deixar escrito aqui porque eu não vou saber falar, que fala que é no porão, que... Óbvio que é personagens fictícios, mas fala que foi no porão, então creio eu que é no porão. Então a mãe dele estava cansada de ter essa responsabilidade de cuidar dele e mandou ele morar com os avós. Então, depois de uma discussão com a avó dele, que ele também não gostava muito da avó dele, ele acabou procurando a espingarda que o avô dele tinha e ele matou a sua avó. Mesmo depois de morta, ele deu facadas nela. Depois, quando seu avô chegou também, que o seu avô não estava em casa, ele também foi morto a tiros. E isso tudo aconteceu quando ele tinha apenas 15 anos. Então imagina como já estava a cabeça dele com 15 anos, gente. Então ele ligou pra mãe dele, contou tudo o que tinha acontecido. Então ele foi mandado para uma clínica de cuidados mentais. E lá ele ficou durante 6 anos. Então lá ele gostava muito de escutar as histórias de estupros que os outros colegas contavam. Então, depois dos 6 anos que ele ficou lá, ele voltou pra casa da mãe dele e ele tentou meio que, tipo, se enturmar nessa vida noturna, de sair com a galera, pros rolês e tal. Ele tentou, mas ele não conseguiu porque, como a vida dele era muito rígida, ele sempre foi cuidado por mulheres, então essa vida dos adolescentes incomodava muito ele. Com as drogas, com o álcool, tudo isso incomodava muito ele. Então foi a partir daí que ele tentou ser um policial, só que ele não conseguiu porque a polícia disse que ele era alto demais para ser policial. Então, com 20 anos, ele decidiu comprar um carro idêntico ao da polícia. Ele tirou a antena do carro, então ele trancou a porta do passageiro também para que ninguém pudesse abrir por dentro. Ele disse que no começo ele só dava carona para as meninas, para as adolescentes, enfim, para as mulheres no caso, ele só dava carona. Foi mais de 150 vezes até ele começar realmente a matar. Então, dentro do carro, ele deixava sacos plásticos e uma arma. Então, ele ia para lugares afastados, ele pegava, sacava a arma e botava na cabeça da vítima, dizendo que ela tinha que ficar em silêncio, que ela não podia falar absolutamente nada. Então, quando ele chegava num lugar que provavelmente era muito afastado, ele a sufocava com um saco plástico. E também ele dava inúmeras facadas, até mesmo com a vítima já morta. Ele também decapitava a vítima, também praticando necrofilia. Então, sem a cabeça da vítima. Ele praticava necrofilia. Diziam que ele era um assassino de temporadas. Então, no fim da temporada dele de assassinatos, dia 20 de abril de 1973,
ele estava em casa com a sua mãe e a sua mãe ia dormir. E então ele já tinha. Então ele estava já tendo alguns pensamentos sexuais com a sua mãe e ele já não conseguia mais controlar esses pensamentos. Então, como ele já não conseguia mais controlar esses pensamentos sexuais, ele a matou com diversos golpes de martelo. Mas ele preservou a cabeça. Então ele cortou fora sua cabecinha, decapitando ela, e praticou necrofilia com ela também. Então depois, como ele era uma pessoa bem fria, ele pegou a cabeça da mãe e botou numa estante que ele tinha e começou a jogar dardos na cabeça da mãe dele. E também ele jogou a língua dela no lixo, cortando as suas cordas vocais e triturando elas. Mas o triturador não estava triturando. Então ele deu risada da situação e disse que nem o triturador aguentava as reclamações que ela dizia. Então, ainda se não bastasse tudo isso, triturar as cordas vocais da mãe dele, jogar dardos com a cabeça dela, ele chamou a melhor amiga da mãe dele pra fazer uma visita pra ele e ele também assassinou ela. Roubou o carro dela e dirigiu por durante horas, até ele ligar pra polícia e se entregar, porque ele achava que ele era muito inteligente e que a polícia nunca ia saber que tinha sido ele. Então, depois de ele ser preso, ele foi uma fonte muito importante pro FBI, e isso relata bastante na série. Mas é uma série que fala bastante sobre serial killer, como a cabeça do serial killer funciona, e ele virou muito amigo do FBI. Seus depoimentos foram essenciais para o método que até hoje é utilizado para entender como a cabeça do serial killer funciona e também para identificar um serial killer. E é isso. E ele guardava as cabeças como um troféu. Então, gente, o vídeo foi esse. Começou a chover pra caramba agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que o áudio não tenha atrapalhado também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like. E um beijo. Até o próximo vídeo.